Vai, pode anunciar o Roberto. Então agora a gente tem o prazer de convidar nosso amigo Roberto Maier para falar sobre dependência tecnológica, uma informação super importante para nós. Todo mundo usa essa droga, né? Com certeza. Eu tô com ela no ponto. Todo mundo usa essa droga. Obrigado, viu, mano? Obrigado a você. Bom dia a todos. Eu quero iniciar agradecendo à diretoria da FEAE pela confiança. Essa é minha estreia aqui falando em cursos do Amor Exigente. Então, eu estou um pouquinho nervoso, né? Eu tenho aqui muito material. Eu vou passar rápido, não vou voltar para trás, mas no final eu vou mostrar para vocês, eu vou disponibilizar todos os slides na minha página no Facebook, ok? Hoje à noite eu prometo colocar lá quando eu chegar em casa. Bem, esse tema da dependência tecnológica talvez seja a maior ameaça que nós temos nesse momento em termos de tipos de dependência. Esse tema, ele já veio sendo cutucado há algum tempo. Vocês devem lembrar da capa dessa revista, já tem mais de 2 anos. Né? E como resultado dessa cutucação, né, foi estabelecido uma parceria, na verdade um convênio formal entre a FEAE e o Instituto Tecnologia e Dignidade Humana, com sede em Curitiba. Isso foi aprovado pelas 2 assembleias das 2 organizações no final de 2017 e foi formado um grupo de trabalho para gerar conteúdo. Como eu sou profissionalmente da área de tecnologia, além de todas as outras coisas que eu faço, né, me convidaram para ser o representante da FEAE nesse grupo de trabalho, junto com as pessoas do Instituto. A doutora Cineiva vai estar dia 19 no curso lá em Serra Negra. Okay? A professora Roseli foi palestrante do nosso congresso em Curitiba em 2015. Né? Quem esteve lá deve se lembrar dela. E eu vou começar a apresentação com um vídeo de sensibilização. Rafael, manda aí. Systems have failed. Are you afraid? All the things, all
failed? Are you afraid? All the things, all the loss, can you say? Are you lost in the world like me? Like me? Nada como um artista para despertar sentimentos na gente. Bem, qual é o objetivo aqui? O objetivo é a gente aprender, ou ajudar pelo menos, a que o uso das tecnologias seja feito da forma correta. E por que isso? Vejam, a tecnologia nada mais é do que mais uma ferramenta inventada pelo homem. E todas as ferramentas que o homem inventou podem ser usadas para o bem e para o mal. Isso vale desde longa data. E o que nós estamos fazendo aqui, na verdade, é colocar um conjunto de conhecimento que possa melhorar as decisões que vocês vão tomar a respeito do uso da tecnologia, que vocês vão aconselhar outras pessoas, mas que ao mesmo tempo, assim como o vídeo que vocês assistiram há pouco, eu tenho certeza que vai trazer novas preocupações e inseguranças também. Ou seja, nós estamos dando um primeiro passo. Isso aqui não dá para ser definitivo. Vou provar para vocês essa questão de que toda ferramenta serve para o bem e para o mal, desde a idade da pedra. A mesma pedra que pode nos proteger do vento, da chuva, pode ser usada para matar alguém. Isso vale para os martelos, isso vale para as facas, que não são ferramentas assim tão sofisticadas, já existem há muito tempo. Vale para a energia elétrica, que nós temos o domínio dela há menos de 150 anos. Vale para a energia atômica, que tem menos de um século. E vale para a aviação também. Pode escolher se vai usar para salvar vidas ou para destruir vidas. O próprio uso das telecomunicações modernas, né? Ele pode ser usado para fazer cirurgias à distância, usando robôs operados por cirurgiões que não estão no local da cirurgia, ou pode ser abusadas por esse cirurgião que, enquanto trabalha no abdômen do paciente, está com o celular no ouvido. Bem, e como é que a gente sai dessa distinção, o que é bem e o que é mal? Nós temos que entender quais são os benefícios e quais são os riscos da ferramenta que a gente está querendo usar. E no caso específico da era digital, das ferramentas de tecnologia digital, isso pode ser bastante difícil de entender, mesmo para quem trabalha na área. Ainda mais para quem cai nesse mundo só porque o mundo está vindo para isso. E aí nós temos como alerta uma frase de um filósofo polonês, o Adam Schaff, que disse o seguinte: a tecnologia digital, além de ter toda essa possibilidade das outras ferramentas, por ela ser imaterial, ela permite fazer coisas que as outras não fazem. Se bem usada, a tecnologia digital pode ser a solução para, por exemplo, educar um monte de pessoas que de outra forma a educação não chegaria a elas. Mas se mal utilizada, como exemplificado no vídeo, isso pode reforçar a alienação das pessoas. Traduzindo isso numa linguagem do dia a dia, né? Nós temos aqui duas mães. Uma muito feliz porque o seu filhinho aqui, menos de
5 anos, você quer estar alfabetizado, e a mãe orgulhosa porque ele já sabe jogar joguinho sozinho. Né? E a outra mãe aqui, que já veio antes no Amor Exigente, né? Questionando ela, né? Isso é fácil. Eu quero ver ele aprender a dizer obrigado, por favor, com licença, me desculpe. E essa questão é difícil mesmo. Essa charge aqui, já tem alguns anos, mas ela caracteriza o quê? Às vezes, as pessoas que não têm muita educação enxergam exatamente na tecnologia digital o acesso dos filhos ao que eles não tiveram. E acabam idolatrando a tecnologia. Ó, ele está dizendo aqui, né? Esse menino é um gênio, porque ele fica o dia inteiro no computador. Pai provavelmente é analfabeto. Né? E se a gente fosse aqui só falar de benefícios e riscos da tecnologia digital, vocês não iam embora hoje, né? Por isso eu fiz um resuminho. Entre os benefícios, nós falamos de educação, né? Nós falamos da superação de barreiras, vídeos online. Quem vai no banco hoje, a gente opera nossa conta usando a tecnologia, né? Tá certo? Mapas, enciclopédias, etc, etc, etc. Né? E os riscos? Os riscos também são em grande número. Falar em bullying, em pornografia, em pedofilia, jogos violentos, vazamento de informações, está impactando a vida de todo mundo, até das mais altas autoridades da República. E pior, hoje esse negócio está tão espalhado, está em tanto lugar, que nós podemos afirmar que a gente não tem mais uma máquina para usar. Nós estamos vivendo dentro dela, porque não importa onde a gente for, ela está disponível. Resultado disso é que nós passamos a ter um conjunto de novas ameaças. Alguém está vendo uma foto da sua casa aí? Almoço em família. Notem, não é só celular. Começou com a televisão, né? Os avós estão assistindo televisão. No trabalho, tem situações que são incompatíveis. Pior, isso não é... Em ambientes onde antes isso era impossível, nós temos hoje esse risco. A pessoa está lá no alto de Machu Picchu, esforço enorme para chegar lá no alto dos Andes, e subiu na pedra mais alta do templo para tirar uma selfie. E aí desequilibrou, caiu, bateu a cabeça aí, morreu. Exemplos desses surgem todo dia. No trânsito, então, olha, o índice de acidente de trânsito celular vem aumentando ao ponto que os especialistas dizem que já neste ano, quando fecharem os números do Ministério da Saúde no Brasil, nós vamos ter mais acidente provocado por celular, sendo usado pelos motoristas, do que por motorista alcoolizado. Olha, solta aquele videozinho lá para mim, Rafael. E aí, tô dirigindo, mas pode falar. O trânsito está literalmente caindo dentro da tecnologia. E aí nós voltamos no ponto de partida do Amor Exigente. Lembram na sexta-noite a dona Mara contando essa história?
Os especialistas falam em estatísticas, em números. Para nós, cada vida perdida é uma tragédia imensa. E pior, já ouviram falar em suicídios digitais? Pessoas foram incentivadas através do meio a tomar atitudes contra a sua própria vida. Seja por conta de desafios, onde a meta é essa especificamente, seja porque as pessoas sofreram um tipo de perseguição virtual que levou elas a tal ponto de desespero que não viram outra solução para resolver o problema. E mais, saindo dos casos extremos, existem sintomas novos, como se fossem uma doença nova, que as pessoas estão falando por aí. O tecnoestresse vem se falando desde os anos 70, principalmente no ambiente de trabalho. O sujeito tem que operar computador, telefone e outros aparelhos, tudo ao mesmo tempo. Fica estressado pela tecnologia. Mas isso hoje acontece também na vida pessoal. Conseguem ler aqui essa charge? A moça está dizendo assim, ó. Postei há 5 minutos que estava deprimida. E ninguém curtiu. Pois é. Tecnoestresse do mesmo jeito. Outro sintoma. O síndrome do toque fantasma. A gente põe o celular desligado no modo vibratório ou silencioso no bolso e fica pondo a mão achando que ele tocou. Quem já fez isso? Ó, é um monte de gente corajosa aqui, né? E existe uma fobia, cujo nome é nomofobia. Um nome novo criado pelos especialistas para dizer o seguinte: quando a pessoa fica sem acesso ao dispositivo, o estado de ansiedade que ela fica. Esse nome foi inventado na Inglaterra, é a abreviatura de No Mobile Phone. Por isso, nomofobia. Bem, então está claro o seguinte: nós estamos à beira aí de uma doença. E o que eu quero fazer aqui é esclarecer o que é e o que não é doença. E para isso, vocês devem ter visto no material de vocês uma folha como essa, né? Enquanto eu vou explicando aqui, eu peço que vocês vão preenchendo. E no final, eu vou ajudar vocês a fazer o autodiagnóstico com as respostas. Se não der tempo de preencher agora, durante a palestra também, não tem problema, vocês podem fazer depois. Se vocês quiserem replicar esse questionário e usar nos grupos de vocês também, pode fazer, tá? A ideia é que a gente tem uma maneira objetiva de avaliação. Muito bem. A primeira coisa, quando a gente começa a pesquisar conteúdo sobre esse problema, é que não existe um nome único para designá-lo. Nós escolhemos dependência tecnológica, mas na literatura vocês vão encontrar nomes como esses: compulsão digital, dependência de internet, vício ou compulsão ou patologia de internet, adicção por jogos, transtorno por jogos. E para nós, tudo é a mesma coisa. Ok? Então não adianta ficar discutindo diferença aqui, não tem. Só uma questão de nomes. A segunda coisa, este não é um problema novo. Em 1995, este professor aqui da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, já montou um site chamado Net Addiction.
No milênio passado, gente, faz muito tempo, né? E a partir dali, houve um número gigantesco de pesquisas científicas sobre esse tema. Eu não vou ter tempo aqui de falar sobre cada uma dessas, tá certo? A gente tem aqui as referências para quem tiver interesse em alguma específica. Mas o mais importante de tudo aqui é o seguinte: não é nem o nome dos autores, ou a data de publicação, nem o assunto. O mais importante aqui, neste momento, é perceber onde esses estudos foram feitos. As bandeirinhas ali à esquerda identificam os países. Então nós temos coisas feitas na Turquia, na Austrália, no Canadá, na Holanda, na Finlândia, na Alemanha, na Itália, na China, em Israel, nos Estados Unidos, no Brasil, na Grécia. Esse é um problema universal. A máquina ocupou o mundo, né? Não tem como ser de outra maneira. No Brasil, quem iniciou primeiro estudos sobre esse tema foram pessoas do Instituto de Psiquiatria da USP. Fica na Faculdade de Medicina, ali na Dr. Arnaldo com Rebouças, né, para quem conhece São Paulo, e que criaram em 2005 esse site Dependência de Internet, com essa cara, naquela época. Hoje ele tem esta cara, e se alguém preferir, esse questionário que vocês têm, ele está disponível num outro formato diferente, mas pode ser feito o teste online. Ok? Só entrar nesse site, Dependência de Internet. A primeira definição de dependência de celular foi estabelecida pela colaboração daquele professor lá da Pensilvânia com o Cristiano Nabuco, que é doutor em psicologia, aqui do nosso IPQ. E quando a gente olha para essa definição, a gente começa a ver aqui pontos de contato muito estreitos com aquilo que quem é do amor exigente está acostumado a ouvir da dependência química. As reações que as pessoas têm quando não têm acesso são muito semelhantes. E aqui eu quero dar alguns subsídios científicos sobre dependência, que foram tocados de leve aqui ao longo do curso em várias palestras, mas que acho que precisam ser conceituados com clareza. O primeiro deles é que dependência, todo mundo sabe o que é. É um comportamento onde a pessoa precisa repetir alguma coisa. E quando a gente fala em dependência química, essa dependência é criada por uma substância química. Mas existem outras formas de dependência que não utilizam substâncias. Tem pessoas que são dependentes de exercícios físicos. Tem pessoas que são dependentes de jogar baralho. Tem pessoas que são dependentes de comer. Comem sem parar. Né? Então, a primeira coisa quando a gente fala em dependência de uma forma geral é que nós precisamos distinguir entre dependência com ou sem substância. E a pergunta imediata que vem é a seguinte: no caso da dependência tecnológica, é dependência, então, com substância ou sem substância? Esse é o primeiro debate, né? A primeira resposta que todo mundo dá, já ouvi aqui, sem. Mas tem gente que fala ao contrário. O próprio Nabuco fala que é com. É uma substância virtual. Por quê? Porque quando nós usamos um jogo, nós usamos um celular para assistir vídeo, o que está acontecendo? Aquele conteúdo, ele vem direto, né, a matéria-prima que está ali, vem direto para o sistema nervoso central. Quando você faz uso de uma substância química,
se você cheira, fuma ou se injeta, antes de chegar no cérebro, vai passar por alguma outra parte do corpo. Leva algum tempo. Nesse caso, não. Vai direto, né? Dos olhos, dos ouvidos, para o cérebro. Uma das evidências de que isso é real é quando a gente começa a olhar para os trabalhos que descrevem os efeitos nocivos do uso desmedido dessa tecnologia, é que as pessoas têm, em alguns casos, efeitos no seu comportamento semelhantes àquilo que no popular a gente chama de drogas pesadas. Ou seja, isso não é brinquedo, não. Pior ainda, assim como as drogas sintéticas hoje são manipuladas, né, e as drogas, entre aspas, naturais, sofrem mutações genéticas pelos traficantes para aumentarem o seu grau de criação de dependência, neste caso, tem a mesma coisa. Os produtores de jogos, os cursos universitários que ensinam a planejar, desenvolver jogos, ensinam técnicas para que os jogos sejam viciantes. Isso é tão valorizado, quem não acreditar é só abrir agora o Google Play ou Apple Store e procurar o jogo mais viciante do ano. Está cheio de jogos que usam isso como argumento de marketing. E o trabalho marco nesse processo todo, do ponto de vista científico, esse paper que foi publicado em 2012, que estudou o que acontece no cérebro de adolescentes que ficam dependentes de tecnologia e comparou com adolescentes que usam drogas. E a conclusão é que o efeito é igual. Esse trabalho foi tão importante, já eu explico a consequência disso. Antes disso, só lembrar que, como qualquer outro tipo de dependência, também esta frequentemente é acompanhada de comorbidades. Os problemas geralmente não vêm sozinhos, né? Vêm em turma. Então, eu queria gastar aqui alguns minutinhos falando do diagnóstico. E aqui tem outro pedacinho de material científico que acho que é importante para todo mundo que é do Amor e Gente saber. Vale para todos os tipos de problemas que estão falando aqui. A Associação Americana de Psiquiatria tem um manual que tem esse nome aqui, que já está na 5ª edição. A 5ª edição foi publicada em 2013, maior que a Bíblia, que descreve como é que faz o diagnóstico das doenças psiquiátricas. E nessa 5ª edição, foi incluído, em função daquele paper que acabei de citar de 2012, como condição para estudo posterior, pela primeira vez, o transtorno de jogo pela internet. Os sintomas que são usados pelos médicos, é isso que o manual dá, o roteiro para os médicos. Certo? A maneira como se avalia são estes 9 critérios aqui. Eu já ouvi aqui perguntar, antes também alguém me perguntou lá fora, né, se a pessoa que bebe muito é alcoolista. Eu falei, não é assim que avalia. A forma certa de avaliar se a pessoa tem ou não um problema de dependência é este. São estes 9 critérios. Não vou ter tempo aqui de falar de cada um deles, né? Eu vou compartilhar esse material depois, para quem não estava no início. A gente tem aqui 9 sintomas de mudanças de comportamento que servem como sinais de problemas. Por quê? Porque nenhum tipo de dependência tem um exame clínico, como tem, por exemplo, a diabetes, para dizer você tem essa doença. Não existe um exame
Nem para dependência química, nem para tecnológica, nem para compulsão por jogo, que diga você tem ou não tem. Tem que fazer por observação. E, portanto, tem que passar por critérios que o médico vai usar. A segunda parte disso é o seguinte: não basta a presença do sintoma por um instante. A regra que esse manual dá é que desses 9 critérios, 5 ou mais têm que estar presentes por pelo menos um ano. Ok? Se for menos tempo, o médico só pode dizer que você tem essa doença se os sintomas forem extremamente severos. A outra questão que vem vindo aí, e que ninguém falou aqui ainda, é a CID. Todo mundo já ouviu falar da CID quando foi pegar atestado, né? Para justificar a ausência em alguma atividade. Só que, não estou dizendo que foram vocês ouviram falar disso, né? Só que hoje nós temos a CID 10, não é? O que é a CID 10? Essa CID, essa Classificação Internacional de Doenças, é um catálogo de doenças, de todas as doenças, de todos os tipos, que é mantido pela Organização Mundial da Saúde, um órgão das Nações Unidas, e que periodicamente sofre revisões. Mas a CID 10 está em vigor há muito tempo, desde 1990. Por isso que provavelmente aqui ninguém se lembra da CID 9. Se lembrar é porque já tinha consciência dessas coisas antes de 1990. E a CID 11, que é a próxima versão, já foi lançada. O processo de mudar essa classificação para atualizar isso a nível mundial é um trabalho gigantesco, porque tem que atualizar o treinamento de todos os médicos e enfermeiros do mundo inteiro, em todos os idiomas que se fala no planeta, tem que atualizar os sistemas de controle de epidemias de todos os ministérios de saúde de todos os países do planeta. Então esse é um processo lento, mas já foi iniciado. A CID 11 entra em vigor obrigatório no mundo todo a partir de 1º de janeiro de 2022. 22. Ok? E como passou tanto tempo desde 1990, foi feita uma revisão profunda. Ok? Quem tiver interesse em conhecer, é só entrar no site aqui, ICD, que é a CID em inglês, .hu, é a Organização Mundial da Saúde, em inglês, .int. Eu fui lá e peguei o capítulo relativo aos problemas que nós estamos falando aqui. E quando a gente pega aqui esse item, né, que diz respeito a transtornos comportamentais ou mentais, e a gente abre esse capítulo, nós temos essa lista aqui, que começa com problemas de desenvolvimento neurológico, mas que dentro dele tem um capítulo que se chama aqui transtorno por uso de substâncias ou comportamentos compulsivos. Ou seja, aquilo que eu mostrei antes de forma intuitiva, decisão da Organização Mundial da Saúde. É tudo uma coisa só. Eu vou pular aqui a caracterização e vou avançar aqui. Outra questão importante que nós precisamos saber é que existem leis a esse respeito. A maioria das pessoas ignoram. Todo mundo já ouviu falar do Estatuto da Criança e Adolescente, mas pouca gente sabe interpretá-lo nesse cenário tecnológico. No seu artigo 243, essa lei diz assim: vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que de graça, qualquer substância que possa causar dependência física ou psíquica é crime, penável com detenção de 2 a 4 anos. Ou seja, em tese,
Entregar um celular para um menor de idade é crime. Quando fizeram a lei em 1990, ninguém estava pensando nisso. Certamente a lei vai ter que sofrer ajustes, mas é para pensar. Isso aqui, certamente, é crime. Pode buscar na internet. Está à venda bem baratinho. Outra lei que impacta o mundo da tecnologia é a questão do Marco Civil. O Marco Civil da internet diz quais são os direitos e deveres dos fabricantes, dos provedores e dos usuários. E nessa lei, o artigo 29 diz que os pais são responsáveis por zelar para que os filhos não acessem conteúdo impróprio. E no parágrafo único desse artigo diz que a responsabilidade disso é conjunta do governo, dos provedores, dos desenvolvedores de aplicativos e da sociedade civil, que somos nós. Por isso que nós estamos falando disso aqui. E como é que faz isso? Bom, vocês perceberam então que falar em prevenção faz todo sentido. E precisamos prevenir antes que isso vire uma gigantesca epidemia. Qual das duas formas de uso da tecnologia vocês preferem? Não precisa falar muita coisa, né? Bem, o que eu quero aqui dizer é o seguinte. Nesse trabalho que foi desenvolvido, nós identificamos material com orientações produzido pela sociedade civil. Oficialmente, o Amor e Gente ainda não se pronunciou a esse respeito. Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria, que são os médicos que tratam de crianças e adolescentes, elaborou em 2016 esse documento aqui, do qual eu retirei aqui algumas orientações. A primeira orientação: criança até 2 anos não deve usar dispositivos digitais, de preferência de jeito nenhum. Ok? De 2 a 5 anos, máximo 1 hora por dia. Ok? Por quê? Cuidado ainda com os jogos violentos, porque nessa faixa etária as crianças não sabem distinguir o que é fantasia do mundo real. Outra recomendação: a partir dos 5 anos e até a adolescência, não fazer uso dos dispositivos trancado no quarto, porque aí você perde o controle, você não tem a mínima ideia do que está fazendo. Se está sofrendo bullying, se está acessando pornografia, ou se está sendo cantado por um traficante de pessoas que está se passando por um amigo virtual. Está claro? Em particular, para os adolescentes, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda: primeiro, as horas de sono são mais importantes que a tecnologia. Segundo, não deve deixar de ter atividade física. E mais uma vez, num outro nível, a questão da violência. Para os responsáveis, tem mais uma pilha de recomendações. A mais importante, e isso é uma coisa que a maioria das pessoas não sabem fazer, mesmo quando a gente fala numa audiência de tecnologia, nós precisamos aprender a controlar, assim como faz com filme, que tem uma indicação de idade apropriada, que coisas pode ou não pode usar no mundo da tecnologia. E a tecnologia já vem com isso marcado.
quem dá um celular para o filho pode configurar o celular e dizer, olha, conteúdo para maiores de 18 não abre. Tem um jeito de fazer isso. Mas a maioria das pessoas não sabe fazer. E entrega aberto. Isso é um trabalho que nós vamos ter que fazer daqui para frente. A última recomendação é que, na medida do possível, a gente use a comunicação humana tradicional. E para provocar essa reflexão, eu quero passar aqui um segundo vídeo. Rafael, por favor. Gente, esse vídeo foi uma encomenda que o Instituto de Tecnologia e Dignidade Humana fez a um artista, um músico, com o objetivo de incentivar essa questão da desconexão. E para mim ficou extremamente marcado quando assisti pela primeira vez essa última frase que as crianças cantaram antes de eu pedir para a técnica aqui baixar o volume. Quando as crianças cantam que o melhor arquivo é o tempo com você, porque o tempo ainda bem que ninguém mais falou naquela história materialista, né? O tempo é o único recurso que nós temos, que tem uma série de características únicas. Ele não pode ser emprestado, ele não pode ser estocado, ele não pode ser negociado. Eu não posso dar o meu para você, nem dizer usa o meu amanhã, né? Eu não posso dizer hoje não quero, vou usar amanhã, certo? E isso nos traz para o universo da nossa espiritualidade pluralista. Ok? Então foi aí que me pegou quando eu assisti isso pela primeira vez. Isso aí é direitinho, né? A música termina com essa frase. Se não deu tempo,
Aqui tem a fórmula, eu vou compartilhar isso com vocês. E se a fórmula estiver complicada para fazer isso por conta própria, vai naquele site dependenciadeinternet.com.br do IPQ e faça online. Ok? Para completar no meu tempo aqui, esse é o endereço da minha página na internet. Vocês sabem, né, que eu escrevi um livro. Quando eu anunciei o livro, meu perfil no Facebook lotou. Eu fui obrigado a criar uma página. Esse é o endereço dela. E hoje à noite, quando chegar em casa, eu vou pegar todos esses slides e postar lá. Tem outros materiais do Amor e Gente lá também, não só esse. Ok? É isso. Não sei. Aí as minhas cerimônias definem. Pode fazer perguntas? Não tem tempo. Foram liberadas 3 perguntas. Primeira. Eu queria saber sobre a definição da dependência tecnológica e dependência da internet. Porque eu entendi, não sei se eu entendi certo, que a dependência tecnológica é muito mais ampla do que a dependência da internet. Eu tenho essa dúvida, gostaria que você me esclarecesse, por favor. Na verdade é assim, do ponto de vista dos estudos científicos, o que gerou o interesse por estudar a dependência tecnológica foi a internet. Só que a dependência de tecnologia, de fato, é muito mais ampla e veio muito antes. Eu, que sou da área de tecnologia, eu descobri os computadores quando eu tinha 16 para 17 anos, e a primeira vez que eu encontrei o jogo Tetris, que hoje é ridículo para os jovens, eu apresentei algum daqueles sintomas lá, que eu mostrei que servem como critérios diagnósticos. E era uma tela verde, e não tinha nem cor. Tá certo? Então, esses problemas sempre existiram. A televisão, com aqueles sintomas, é a melhor prova disso. Está cheio de gente viciada em televisão. Só que nunca despertou o interesse dos cientistas. Só a partir do advento da internet e dos jogos que tiram proveito da comunicação que a internet permite, é que eles se deram conta do problema. Mais alguma pergunta? Querem que eu volte no teste no lugar das perguntas? Oi? Quem tem pergunta? Na sua página, por favor. Os vídeos eu não posso disponibilizar por questões de direitos de autor. É uma questão de ética. Não são meus. Tenho autorização para apresentar aqui, mas eu não posso compartilhar. Gostaria que você sugerisse questões assim, relacionadas à prevenção. Porque é fato que a gente não consegue mais viver sem o telefone. Mas, de que forma que podemos fazer esse controle? Olha, a primeira sugestão é esse material da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ok? Peguem, leiam, entendam. Nós estamos continuando a colaborar com o Instituto lá, e tem outras instituições que fazem parte, uma rede colaborativa, que está crescendo também, de instituições preocupadas com esse problema, e que estão sendo gerados novos materiais. Por exemplo, nessa questão que eu citei de passagem, sobre como faz para que a gente possa configurar o dispositivo que a gente vai dar para uma criança, para que ela só acesse conteúdo apropriado para a criança. Ok? Então, todo o material que aparecer desse tipo, nós vamos compartilhando. Mas, infelizmente, nós estamos no começo dessa caminhada. Então, por enquanto, a gente só tem esses materiais de terceiros. Eu espero que um dia a gente possa ter o nosso, do Amor Exigente. E se tiver pessoas interessadas aqui em trabalhar como voluntários para ajudar a produzir esse material,
são bem-vindos ao time. Mas é trabalhoso. Eram só 3, gente. Muito obrigado. A Vanessa, para entregar a lembrancinha para o Roberto.